Fala galera, aqui é o Benaildo. E aí pessoal, aqui é a Magna. A gente está de volta com mais um episódio hoje do Pode Falar. E hoje a gente trouxe dois convidados aqui para ter esse momento com a gente. E são dois alunos aqui do nosso mestrado, aqui do nosso campus, né, de Engenharia Civil. Mas não fiquem pensando que o conteúdo hoje vai ser só sobre engenharia civil, sobre obras, construção, coisas assim relacionadas à engenharia civil. Vai ter muito conteúdo, vai ter um bate-papo sobre a parte acadêmica, profissional, enfim, acompanhem, viu? Isso mesmo. Prazer estar recebendo vocês, obrigado aí por ter disponibilizado o tempo. Se vocês quiserem, se apresentem para o pessoal conhecer vocês. E aí pessoal, meu nome é Eloy, eu sou engenheiro civil formado pela UFESA, campus Mossoró, no RN. Sou de Tibau, que é uma cidadezinha perto de Mossoró, vizinho. Cheguei aqui em Russas ano passado, justamente para fazer o mestrado. Hoje sou mestrando da UFC, do campus Russas, e também sou sócio da empresa Souza Ribeiro. E aí galera, meu nome é Gilmário, tenho 26 anos, sou natural aqui de Russas. Comecei minha vida acadêmica lá na UFESA em 2017, aí em 2020 vim aqui para Russas terminar a graduação em Engenharia Civil. Me formei no início do ano passado, 2024. Logo mais, coisa de um mês depois, já ingressei no mestrado e estamos aqui na luta para terminar. Não é fácil. Correria. E aí aqui hoje, né, os nossos convidados, um já é aqui, né, da terra mesmo, já é russano, mas o outro, né, veio de longe aí, né? E como é que foi esse teu processo, né, de mudança, de adaptação aqui? Bom, eu vim de Tibau, né, que é 1h30 daqui. Tibau é o último município do Rio Grande do Norte até chegar no Ceará, está na divisa dos estados, né? Então 1h30 de carro é tranquila essa viagem, mas realmente foi uma mudança até que planejada, porque eu sabia que em algum momento eu iria ter que fazer esse mestrado, que já era algo que eu sonhava e estava nos meus planos. Então, para algum lugar eu iria. Então, Russas era o mais perto, para mim foi tranquilo. Claro que ainda pega um pouco, assim, né? Tá distante da família, de alguns amigos, essas questões. Mas foi bem tranquilo. Na época eu trabalhava já, então tive que sair do emprego para vir para cá. Foi um pouco arriscado, vim com a cara e a coragem também. Mas tem dado certo. Muito bom, muito bom. E como é que foi essa questão, que a gente queria saber um pouco, porque o nosso pensamento a gente entra na faculdade para exercer tal profissão, né, em determinada área, mas tem a parte do mercado de trabalho na iniciativa privada e nas instituições públicas, né, como são o caso dos servidores públicos. A sua cabeça hoje, fazendo mestrado, é a mesma de quando você entrou na graduação? Você já pensava no mestrado ou queria ir logo para o mercado de trabalho? Fala um pouco para a gente, você também, irmã, se puder. Eu acho que no mestrado, eu sempre digo que o mestrado é uma virada de chave muito grande, porque na graduação, geralmente, você está aprendendo a caminhar. No mestrado, não, a gente já começa a caminhar com as próprias pernas, certo? Então, assim, para mim, na minha visão, é onde a gente aprende a entregar o melhor e bem feito. Coisa que na graduação eu nem sempre buscava isso. No mestrado, não, você já passa a ter mais responsabilidade, você já passa a ter mais consciência de tudo que você está entregando. Então, eu acho que esse foi um dos principais diferenciais quando eu olho o Gilmário da graduação e hoje. Minha cabeça mudou muito também, da graduação para cá, sabe? Mas tu perguntou se eu sempre quis o mestrado, e eu sempre quis, né? Na verdade, acho que algumas pessoas perguntam, mas por que você decidiu fazer engenharia civil? E porque eu era bom em matemática, só por isso mesmo. Porque o pessoal sempre dizia que eu tinha jeito já de professor, de ensinar, então isso foi muito entrando na minha cabeça, sabe? Aí a galera dizia assim, não, mas você é tão bom em matemática, em cálculo, nos números, vá para engenharia civil porque você vai ganhar dinheiro e você vai nessa ilusão, né? Aí, não, mas não desanime não, que vai dar certo. Aí eu entrei antes de ir para a graduação, para engenharia civil, realmente, eu fiz o técnico em edificações pelo IFRN, né? E aí foi só mesmo para ter a certeza que eu iria gostar dessa área, né? Então foram 2 anos de técnico pelo IFRN, depois do ensino médio. E aí eu gostei, me identifiquei, ingressei na graduação em engenharia civil, que na verdade na UFESA é CIT, né? A gente não entra na engenharia civil como vocês aqui já entram diretamente. Lá você passa por CIT, que é uma
base muito forte de matemática, química e física para todas as engenharias, é todo mundo junto e misturado. E aí só depois desses 3 anos é que você escolhe para qual engenharia que você quer ir. Se é civil, mecânica, produção, área elétrica, enfim. É dessa forma que acontece. Então eu fiz todo esse processo, né? Aí eu já queria o mestrado. Eu já queria ser... Porque assim, o meu objetivo hoje é ser professor universitário. Então eu já sabia por qual caminho eu queria percorrer, né? Mestrado, doutorado e finalmente ser professor, servidor público, como você falou. Só que eu tive a sorte, hoje eu lido como uma sorte mesmo, de ingressar no mercado de trabalho antes de vir para a carreira acadêmica, né? Para eu poder saber como que o mercado funciona também, né? E eu acho que é importante você trazer essa experiência para a sala de aula, porque como estudante, eu sei que o que eu vejo na sala de aula é muito limitado para o que acontece realmente na prática, né? Na sala de aula é tudo muito bonito, muito perfeito, vai dar tudo certo. Você chega na prática, dá tudo errado, meu amigo. A pessoa fica frustrada, né? Exatamente. Então, assim, eu fiquei um tempo como estagiário. E aí eu entrei na empresa como estagiário, fiquei uns 2 anos como estagiário. Foi o tempo que eu me formei em engenheiro civil. Eles me efetivaram como engenheiro civil. Aí eu fiquei à frente de uma obra, responsável, tendo aquele contato, mas com a cabeça no mestrado, o tempo todo. Me programando para isso. E aí, quando chegou o momento, eu bati o pé e disse, não, é agora ou nunca. Aí eu vim embora para o mestrado, mas eu sempre quis o mestrado. Só que eu passei pelo mercado de trabalho antes. Interessante também. Bacana. E assim, pelo menos, às vezes a gente conversa, né, sobre essa questão, quando terminar a graduação, né, você fica assim, meio assim, será que eu vou mais para a área de campo ou seguir também um pouco essa carreira assim da docência, da pesquisa? E no seu caso, né, foi algo assim, um processo mais natural, você sempre quis, né? Então, assim, para quem está assistindo, você meio que indica, vou testar uma parte, né, ficar um pouco, ter essa experiência no campo, ver a vivência prática e depois essa questão do mestrado? Ou você acha que, assim, no sentido de que, eu me identifico com o mestrado, então eu vou seguir por mestrado e deixo o campo, né? Ou então, não? Eu indico totalmente. Eu acho que na graduação é justamente o momento para você ir testando tudo que a engenharia pode oferecer, sabe? Que a engenharia civil ela tem um leque, assim, de áreas. Você pode trabalhar de várias formas. São várias áreas que você pode dominar na engenharia civil. Então, se você pode e você tem a oportunidade de estagiar, então vai estagiar. Seja em uma obra ou num escritório de projetos, né? Que aí você vai entender se realmente o que acontece ali no mercado de trabalho, no campo, é o seu perfil. Porque tem gente que tem um perfil para campo e tem gente que tem um perfil para carreira acadêmica. E eu consigo identificar, quando eu vejo assim, uma pessoa, eu digo, rapaz, esse cara aí tem gente que vai para campo. E já outra pessoa, eu digo, não, esse aí já tem gente mais de carreira acadêmica e tal, né? Então, na graduação, é estagiar para você testar, para ver se você realmente vai se identificar com o mercado de trabalho, e iniciação científica para você saber se quer carreira acadêmica. Eu, infelizmente, não consegui fazer iniciação científica, mas o Gilmário conseguiu fazer. Eu acho que ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Iniciação científica eu entrei, eu acho que em 2022. Já comecei a trabalhar com BIM, que é a área que hoje eu estou seguindo no mestrado. E assim, também foi muito bom, porque foi o meu primeiro contato com produção de artigos, com pesquisa. Eu até então não sabia assim, como é que funcionava a pesquisa. Mas eu acho muito enriquecedor, como o Eloy falou. Eu acho que a graduação é o momento que a gente tem que testar todas as possibilidades. A engenharia civil, principalmente, ela tem vários leques, várias oportunidades, é onde a gente tem que se descobrir. E assim, por mais que a pessoa assim, ache que não está preparada para estagiar, para se testar numa determinada empresa, mas assim, tem que se jogar, tem que ir com medo mesmo, porque é melhor errar e no processo de teste do que, de fato, né? Não que a gente não possa errar depois de formado, é natural. A gente não se formou e assim, hoje a gente não está preparado para tudo. A gente vai aprendendo muita coisa ao longo do processo, mas assim, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que passar, se testar, experimentar, até definir mesmo o que a pessoa quer, de fato. E até mesmo acho que você errar como estagiário já te prepara para quando você errar como profissional mesmo, sabe? Sim. Você já vai saber como lidar com isso. Eu como estagiário errei demais.
Muito. Se eu for contar aqui o que eu já ia como estagiário, eu era responsável, uma das minhas responsabilidades, né, que eu fazia, eu era o coringa da empresa, né? Fazia tudo, de tudo um pouco. Estagiário. É estagiário, coitado, o clássico que sofre, viu? Aí eu era responsável, daqui a pouco você fala, eu era responsável pela produção dos pedreiros, das equipes, né? Porque não era obra pequena, era uma obra grande mesmo, era assim, 100 peões dentro da obra. Então tinha a equipe de pedreiro, aí tinha pedreiro que era do revestimento, pedreiro do reboco, pedreiro da fachada, aí tinha o pessoal da carpintaria, enfim, era muita gente assim para dar de conta. E eu ia quando chegava o final do mês, eu ia em cada equipe, eram vários grupos, né? Eu ia em cada equipe e anotava o que eles produziram no mês todinho para a gente poder pagar o salário. E aí cada serviço tinha um preço. Tantos metros quadrados de reboco é um valor, de chapisca é outro valor, de revestimento aplicado no piso é um valor, na parede é outro valor, enfim, cada serviço tinha um preço, né? E aí teve um pedreiro que quando caiu o pagamento, ele falou assim, rapaz, tá um negócio meio estranho aqui. Aí a gente foi atrás, por quê? Ele tá faltando R$1.400, que eu tinha esquecido de colocar para ele. Aí pronto, aí foi Deus nos acuda. Esse erro aí, o coração já estava tudo pronto. Se eles não me demitirem agora, eu me demitem mais nunca. Aí não me demitiram, eu também continuei lá. Mas foi um erro que, assim, gelou a espinha, sabe? Quando eu vi assim. Entendi. Esse é o famoso serviço por empreita. Empreita, né? Uma das dúvidas minhas aí. Uma dúvida minha também, Magno, com relação a essa questão do mestrado, é como é que a gente faz para entrar no mestrado? É uma prova? Se dentro do mestrado a gente consegue ter alguma bolsa, algum incentivo, Pronto. ou a gente só sofre mesmo? Como é que E é? aí, complementando a pergunta dele, porque assim, a gente gosta muito desse papo acadêmico, né? Sim. Porque a gente tem muita curiosidade, né? Que é tanto a gente mesmo aqui que está fazendo podcast, quanto levar essa informação para o pessoal que vai acompanhar a gente, né? No mestrado, as linhas de pesquisa, por onde vocês vão seguir, é vocês mesmos que escolhem, ou é vocês conversando com o professor que vão ali alinhando com vocês? Pronto, o processo seletivo ele varia muito de programa para programa. No caso da gente, que foi aqui na UFC de Bolsas, o processo seletivo ele funcionou da seguinte forma. Sai o edital, tem aquele todo período, né? Aí, praticamente as etapas, a primeira etapa era a avaliação do IRA, né? Foi IRA? Foi IRA, a avaliação do IRA. A segunda etapa era a avaliação do currículo Lattes, e aí está a importância da gente participar de iniciação científica durante a graduação, porque durante esse processo a gente vai sempre publicando artigos, participando de congressos, porque tudo conta, principalmente a produção científica. É uma coisa que conta muito para a nota do currículo Lattes. E a terceira etapa foi a proposta, a criação de uma proposta. Cada um tinha que criar um projeto de proposta, de um determinado tema que você desejasse seguir no mestrado. Não necessariamente seria o tema final que você ia seguir, certo? Então, basicamente, o processo é esse. Mas, assim, varia de instituição para instituição. Sobre bolsas, depende também muito do programa. Hoje, a nossa, por ser um programa novo, né, a gente está no segundo ano, tiveram muitas bolsas. Se eu não me engano, de 15, foram 7? De 18 foram... De 18, acho que foram 8 bolsas. Foram 8 bolsas. Existem instituições que tem 2, 3, certo? Então, assim, depende também muito da instituição. E qual era a outra pergunta que eu perdi? Eu também não sei. A linha de pesquisa. Sim, a linha de pesquisa. Pronto, a linha de pesquisa, você vai escolher um orientador, certo? E aí o seu orientador ele vai ter uma familiaridade com determinada linha de pesquisa. Então, ele vai te sugerir um tema, mas você também pode sugerir um tema. Não é nada assim engessado. Então, vai depender muito da sua conversa com o seu orientador, certo? Geralmente você escolhe ali 2 ou 3 orientadores que você prefere, que não necessariamente vai ser o seu orientador final, vai depender da distribuição, que quem faz isso é a coordenação, mas assim, o tema basicamente é parte de uma conversa entre o aluno e o orientador para poder definir o tema que você vai seguir. E existem 2 linhas de pesquisas, né? Que é de construção civil, que trabalha com materiais, meio ambiente, que já é uma parte mais de laboratório mesmo, que é o que eu hoje faço parte, né? E tem a parte de modelagem, inteligência artificial, que é o que o Gilmário trabalha. Então, são 2 linhas aqui diferentes, assim, 2 trabalhos que acontecem diferentes, mas é o mesmo programa e é o mesmo mestrado, sabe? Entendi. Sim, entendi. Eu tenho uma dúvida também, porque eles falaram que tem uma empresa, né? Que vocês são sócios. E eu queria entender, falem mais sobre a empresa de vocês, como é que foi que surgiu essa
parceria de vocês, se vocês vieram se conhecer agora, ou já é antes. Não, a gente se conheceu desde época de UFESA. 2019. Aí, foi, por aí. Aí Antigo, veio pandemia e tudo mais, que foi durante a pandemia onde eu peguei gosto pela engenharia civil. Até então eu não gostava, não sabia exatamente o que eu ia fazer depois de terminar o curso. Mas aí durante a pandemia, quando tudo parou, foi quando eu comecei a fazer aqueles cursos complementares, e aí foi o meu primeiro contato com o Revit, com modelagem BIM, essas coisas. E aí pronto, eu peguei gosto e disse, não, é na área de projetos que eu quero seguir. E aí, conversa vai, conversa vem, e surgiu a ideia da empresa, né? Não foi algo assim planejado, foi algo... a gente estava à toa, surgiu a possibilidade, e aí vamos botar para frente. Tava com tempo. Foi basicamente assim, não foi assim algo planejado, foi natural. A nossa intenção era começar trabalhando como freelancer. Freelancer. Né? A gente fazia projetos para profissionais. Porque o que é que acontece hoje em dia? Tem escritórios de arquitetura, de engenharia, enfim, que a demanda é tão alta que eles não conseguem dar de conta. Então, eles acabam que terceirizando, por exemplo, eu tenho um projeto arquitetônico para fazer. Eu preciso de alguém que faça isso. Se eu sei fazer um projeto e se o Gilmar sabe fazer um projeto, a gente pega essa demanda para a gente e entrega para ele já finalizado, sabe? O freelancer é basicamente isso. A gente procura por profissionais que já estão no mercado de trabalho e que demandam tarefas para a gente poder cumprir, sabe, com isso. Geralmente a pessoa faz ali a planta baixa, entrega para o freelancer fazer o detalhamento, finalizar o projeto, porque são etapas que demoram. E assim, o dia a dia de escritórios, principalmente escritório grande, que pega muito projeto, são etapas que dá para terceirizar, porque se a pessoa se dedicar muito tempo naquilo ali, vai acabar dizendo não para outros projetos. Então aí é uma oportunidade que a gente viu e aí foi basicamente, né, a nossa ideia inicial. Pegar projetos de escritório, renderização também, imagens 3D, que é um mercado muito bom também. Quem estuda na graduação dá para pegar de boa, certo? Então, assim, tem muita oportunidade mesmo. Surgiu na pandemia mesmo, acho que foi no começo de 2021, já tem 4 anos. E aí a gente, tanto que no começo, a gente fez Instagram, divulgou, mas ali era só entre família e amigos, né? Porque ninguém sabia quem era ela, ninguém sabia quem era Gilmar, na fila do pão quem era, ninguém, né? No mercado de trabalho, Então a nossa intenção era até mesmo, eu acho que foi o principal isso, foi a gente se tornar conhecido antes de concluir a graduação. Já chegar, concluir a graduação já ali com o nome circulando no mercado de trabalho, sabe? E aí no começo a gente fez um Instagram, aí a gente publicava uns projetos que não era de ninguém. A gente fazia coisas na nossa cabeça. E, é normal. Às vezes, nem sempre para quem está começando, vai ter ali uma cartela de projetos para você alimentar um feed de Instagram. Então, até para você ir se profissionalizando, você tem que pegar mesmo projetos da sua cabeça, projeto fictício, mandar bala. Era tudo fictício. Até que surgiu o nosso primeiro cliente. Aí depois do primeiro cliente, foi só sucesso. Porque aí... porque a indicação é muito forte, né? Sim. Um cliente fez um projeto com você, gostou, ele indica para outra pessoa, essa outra pessoa vai vir para você, ele não vai atrás de outro profissional, porque alguém que ele conhece fez, aprovou, indicou, então é basicamente isso, esse boca a boca é muito poderoso. Entendi, aquela indicação pesada. E hoje em dia vocês trabalham com esse freelance, né? Hoje a gente já trabalha mais com os projetos da engenharia em si, certo? A gente não descarta a possibilidade de freelance, principalmente de imagem 3D, mas hoje a gente está atuando mais com projetos de arquitetura, os complementares da engenharia. Eloy é mais da obra também, então quando tem a oportunidade de acompanhar uma execução, aí ele já vai também para o campo, a gente está mais focado nisso. Então, basicamente, vocês começaram assim, se lançaram, né, no mercado, não tiveram medo e, digamos... Não, a gente teve... Não, assim, mesmo com medo, vocês foram, né? Tem que ir. Então, digamos assim, essa é uma dica, assim, que vocês deixariam para quem está querendo começar, está um pouco inseguro, porque, assim, pelo menos, assim, eu vejo alguns colegas mais veteranos que justamente fazem o estilo de vocês, né? Já estão criando ali um perfil mais profissional. Não sei se, assim, no seu curso tem também pessoas também, até mais nos demais cursos, né? Já estão ali ainda na graduação buscando ter essa imagem mais profissional, buscando fazer esse trabalho mais freelancer. Mas eu acredito que bate aquela insegurança, né? De, será que eu dou conta? Sempre vai bater, a gente teve medo quando abriu a empresa, eu tive medo quando eu me formei. Até hoje a gente tem medo ainda. Eu tive medo quando eu me formei, eu tive medo quando eu tive que assumir a obra, e olha que eu já estava na empresa há muito tempo, já conhecia a galera que estava trabalhando lá. Eu tive medo quando
tive que me demitir para vir para cá, ou tive medo no caminho para vir para cá para me mudar. Tudo vai dar medo, principalmente se é um projeto que você está fazendo pela primeira vez, tudo. Mas assim, tem que se jogar mesmo. E hoje em dia também, a gente estava comentando um dia desse, né? Que a gente, toda vez que recebe mensagem de um cliente para tirar uma dúvida ou para saber algo do projeto, aí a gente, antes de abrir a mensagem, já fica, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Já dá aquela insegurança, né? Sim. Normal, acontece. Tem que se jogar, porque assim, a gente nunca vai estar preparado para tudo 100%. Então, se você for esperar o momento, talvez você perca muitas oportunidades, sabe? E perde muito. Então, assim, se joga, mas também lembre de se preparar. Nunca deixar de estudar, sempre estar ali se atualizando, porque as coisas mudam muito, muito rápido, principalmente as ferramentas. Então, capacitação vai lhe acompanhar ali até o final da sua carreira, praticamente. A gente utiliza muito, né? Você falou dos perfis. Na área da engenharia mecânica, o pessoal daqui já tem empresa criada também, trabalha com impressora 3D, aqueles projetos, e a demanda também é muito alta, sabe? Muito alta mesmo, de ter uma empresa aqui, outra em outra cidade, sabe? Porque a demanda é alta. Mas uma dúvida minha também vocês falaram da questão de o medo, né? Qual foi o maior desafio para vocês até hoje com relação a esse medo? Porque realmente sair de perto da família é muito complicado, é muito difícil. Mas teve algo que foi algo que vocês, se eu não conseguir passar disso, eu não consigo evoluir, eu não consigo sair da estagnação. Não sei se chegou a esse nível, mas assim, eu acho que o meu primeiro medo foi quando eu assinei minha primeira RT. Porque é a primeira vez que você está se responsabilizando, né, por alguma coisa. Então, caraca, até então era só eu fazia os projetos, mas eu não tinha aquela responsabilidade da assinatura. Aí quando você começa a emitir, aí você sente mesmo o peso da responsabilidade. E eu acho que foi quando eu assumi a obra. Foi quando eu tive medo mesmo. Porque apesar de eu já estar lá como estagiário há muito tempo, né? É uma virada de chave muito grande. Porque o que eu fazia era acompanhar o engenheiro na execução e auxiliava ele com algumas tarefas, né? E eu era amigo do pessoal. Então, assim, eu não era nem um engenheiro, mas também não era assim, né? Aí eu ficava assim, toda a vida na obra eu ficava acompanhando a execução ali no pé da pessoa, do pedreiro, da equipe, né? Então, querendo ou não, você acabava criando um vínculo ali, uma conversa, uma troca de ideia e tudo mais. Então, você acaba virando amigo dessas pessoas, né? Então, eu era muito amigo do pessoal da minha obra. Só que o engenheiro, antes de me entregarem a obra lá, né, disse, vai ter uma virada de chave muito grande agora. Porque eles vão começar a enxergar você de uma outra maneira. Porque você vai deixar de ser o estagiário para ser uma pessoa que é responsável por eles agora. E realmente isso aconteceu. O que ele falou foi muito verdade. Eu já tinha passado por isso também, né? Então, quando eu cheguei na obra, que eu não tinha assim... Sabe quando... Eu não sei se vocês já viram mesmo assim, eu tenho medo de ser o pai de uma criança, a criança começa a chorar, não posso entregar para ninguém porque o pai sou eu, né? Tipo assim, pronto, era isso. Exatamente. Então, assim, tudo que acontecesse na obra, tudo que de errado, ia ser tudo pra cima de mim, sabe? De certo ou errado, era o meu nome que estava ali em jogo. Então, foi pesado. Foi cruel. Sim. Gente, assim, vocês são amigos, né? E também fizeram graduação juntos e tudo mais. E eu fico pensando, né? Porque às vezes a gente escuta muito, né? Essa pessoa aqui, ela é muito minha amiga, mas quando eu vou fazer alguma atividade com ela, vou fazer algum trabalho, a gente não dá certo, não funciona isso. E como é pra vocês, assim, né? Na prática? É difícil. Não, tem horas que eu quero matar o Eloy, mas tipo, faz parte, eu acho que faz parte da sociedade. Quando você faz sociedade com alguém, você não pode sempre impor a sua opinião, você tem que saber o momento de abrir mão das suas ideias em algum determinado momento e muita conversa também, tem que ter muita conversa, paciência demais. É mesmo, tem que abrir mão. Pois é, e aí, é porque assim, são duas cabeças, né, duas visões diferentes e são ideias diferentes também. Então é complicado trabalhar em sociedade, assim, com outra pessoa, é um pouco difícil, mas vai dando certo. Eu acho que de certa forma a gente se complementa um pouco, porque ele é muito da obra, eu sou muito do escritório, então muita coisa ele que me ensina, muita coisa eu também ensino a ele, entendeu? Às vezes ele quer colocar uma coisa no projeto, eu digo, isso aqui não vai dar certo, porque na execução é assim, 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 e tudo mais. Mas briga também faz parte.
Faz demais. Estresse tem que ter. Um ensinamento mútuo, né? Sim, sim. Então vocês sabem equilibrar bem, né? O lado pessoal, profissional. Porque às vezes, assim, uma amizade ou até mesmo um relacionamento, assim, afetivo, a pessoa é casada com outro, aí os dois constituem uma empresa. Aí não sabe muito lidar com essa questão pessoal, profissional, mas que bom, né? Que vocês lidam. É ser profissional. E também a gente também tem que saber separar, né? Porque, tipo, você não pode confundir que vai ter momento que você vai estar falando com seu amigo, mas vai ter momento que você vai estar falando com seu sócio. Então, tem que saber também separar as coisas em determinados momentos. Mas é normal. Às vezes tem atritos, mas passa. Quando você lembra ali do propósito, que é a empresa, você tem que dar certo, né, Lois? Tem que dar. Tem que dar. Às vezes as ideias não batem, mas... Às vezes você está na graduação, na mesma sala que seu sócio, você não sabe, né? Exatamente. Tem que estar amadurecendo desde cedo. Exatamente. A gente E também na nunca graduação sabe, né? você já sabe com quem você não quer fazer uma sociedade. Exatamente também. Toda certeza. Toda certeza. Vocês trabalham tanto na parte do escritório quanto na parte da empresa, né? Da execução do chão, né? Eu queria saber, assim, com relação a... Eu sou da engenharia mecânica, essa é a minha área. Eu queria só entender como é que, na visão de vocês, que já trabalham, já estudam bastante sobre a área de vocês, como é que está o cenário atual para a engenharia civil? O que vocês podem dar de dica, além de ter que estudar muito, né? Mas algo que vocês vejam que, se a pessoa começa hoje, é um diferencial para ela lá na frente. Sabe? Vendo as dificuldades que vocês também já enfrentaram. A engenharia civil hoje, ela já teve pior. Já. Eu acho. Acredito que sim. Eu vou falar pela minha cidade, né? Porque em Russas eu ainda sou novato. Mas, por exemplo, na minha cidade, é uma cidade pequena, só tem 6 mil habitantes, mas ela é um litoral. Ela é uma cidade que tem praia. E ela é muito complicado vir O pra cá. escritório dele no estágio era a praia, viu? Trabalhava de frente pro mar. Missão, viu? Aí, muito tempo foi uma cidade apagada, sabe? Nenhum construtor investia na minha cidade. E aí, na época da pandemia, por incrível que pareça, quando o mundo todinho parou, foi que começaram a investir lá em Tibau. Então, foi quando começou a ferver de obra mesmo, que foi até o período que eu consegui o estágio, foi 2020. Eu não estava tendo aula, mas estava estagiando. Eu não parei, assim, praticamente, né? Tem até uma amiga minha que fala que, em tempos de crise, existem 2 tipos de pessoas, as que prosperam e as que vão à falência. Aí ela disse que eu fui que prosperei, porque eu comecei na pandemia e não parei mais. Eu falei, ainda bem, né? Porque se fosse para falir, não queria que eu fale mais. Pronto, aí minha cidade começou a bombar de obra, condomínio chegando, logo praia, né? Então a primeira empresa investiu, deu certo, vendeu todo o condomínio, chegou uma outra empresa concorrente. Aí começou uma outra concorrente a vir também. Então hoje na minha cidade tem muita obra acontecendo, muita coisa que não se via, nunca se viu na verdade, né? Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi assim na minha cidade falar de obra e tudo mais. Então hoje eu vejo que tá tranquilo, tá um mercado tranquilo. Eu estou no grupo da minha universidade ainda, né, do curso de Engenharia Civil, e todos os dias eu vejo anúncio de estágio, anúncio de trabalho, de emprego, seja em empresa ou seja em prefeitura, enfim. Então, assim, tá um mercado que tá bom, não tá dos melhores, né? Mas tá bom, dá para se manter, dá para trabalhar, conseguir algo legal. Se quiser empreender também, dá super certo. No Brasil é difícil empreender, mas quem tiver coragem, dá muito certo. E o diferencial que pode conseguir eu acho que foi o diferencial que a gente teve, que foi buscar impulsos complementares, extracurriculares, que fala, que a gente, pronto, no curso, a gente vê disciplinas, acho que tu vê também, né? AutoCAD, de desenho, bem no começo, né? Vocês veem Revit? Não é Revit não é pra vocês não, é só AutoCAD e... AutoCAD, assim, como noção de desenho para sair do papel, para colocar no 3D, ou até aquela questão mais 2D mesmo, e outras ferramentas mesmo mais específicas. Aí a gente vê, assim, os comandos mais básicos, né? Até porque é uma disciplina que não tem um tempo suficiente para você aprender de maneira aprofundada, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente comprou cursos por fora que ensinavam realmente a mexer nesses programas. Então, AutoCAD, Revit, Lumion para renderização,
cursos para projetos complementares, para poder montar um padrão de entrega, um padrão de projeto mesmo, sabe? Algo mais detalhado, assim. Então, o diferencial é esse. É buscar isso que falta no mercado de trabalho. Porque a gente pega, às vezes, uns projetos que misericórdia. A pessoa vê assim, falta tudo. Não tem nem como a pessoa construir assim, sabe? Inviável, né? Isso, exatamente. É um projeto que falta informação, né? Informação faltando, muita coisa. E assim, a gente... Não, termina. A gente enche nosso projeto de informação, de detalhe, e ainda tem dúvida, né? De vez em quando A gente às vezes se pergunta, será que realmente dá para ser executável? E isso foi algo que, tipo assim, eu sou mais cabeça dura dos dois, eu acho, né? O Eloy é. E aí, às vezes a gente coloca uns detalhes nos projetos que eu digo, não tem necessidade nenhuma disso. Aí eu fico. Não, mas aí é que tá o nosso diferencial. Na minha visão, é aí que tá o nosso diferencial. Para que a gente vai entrar com empresa no mercado e entregar o mesmo que a concorrência entrega? Pois é, mas no começo eu não pensava dessa maneira. Mas ele já pensava, ainda bem que ele já pensava. Mas eu não pensei, ele batia o pé e dizia, vai ter sim, vamos fazer, e a gente fazia, né? Mas eu ficava, não tem necessidade disso. Só com isso aqui ele conseguia fazer. Só que eu vejo que hoje que não. E o tanto de informação que a gente coloca no projeto ainda tem dúvida, né? Eu estava almoçando no dia desse, aí recebi uma mensagem de um eletricista. Aí disse, Eloy, eu tô... Não, como que ele falou? Eu tô vendo um ponto elétrico lá. Eu falei, lá onde? Eu tenho uns 3 projetos rodando aí, executando. Como é que eu vou saber lá? Aí foi uma confusão. Seja mais específico. Mais específico. Além do mais, os projetos, para que sejam atendidos, eles precisam ter segmento de normas, né? Tem toda aquela questão burocrática, né? Por isso que qualquer projeto não pode entrar para ser construído, né? Sair do papel. Muito importante também a gente estudar essa parte da normatização para adequar os projetos. E assim, como a Eloy falou na questão dos cursos complementares, é muito importante, porque a faculdade nunca vai te preparar e botar no mercado sabendo todas as ferramentas. Então assim, outra dica que eu dou para a galera, não espera chegar o momento de pagar a disciplina de instalações elétricas, por exemplo, nem de instalações hidrossanitárias, que basicamente é no 8º, 9º semestre, no final do curso. Então, não espera chegar esse momento, porque assim, você vai sair dela sem saber tudo que você precisa. Se tiver oportunidade, investe em cursos complementares. Eu sei que é difícil quando a pessoa é aluno, porque qualquer curso hoje em dia está partindo de R$600, mas infelizmente é um sacrifício. Se a pessoa quiser se destacar no mercado, tem que investir muito mesmo. O YouTube tem muita coisa boa, mas o YouTube não entrega tudo que você precisa, entrega mais do mesmo. Então assim, eu sempre tive muita visão. O Eloy não tinha no início, mas eu tinha a visão. Não, quero que os nossos projetos sejam conhecidos pelo que a gente entrega, pelo nosso nível de detalhamento. Eu quero que realmente o cliente pegue o projeto e ele mesmo consiga fazer a leitura, entender, sabe? E eu acho que a gente está indo para o caminho certo. Mas por quê? Porque a gente também investiu muito em cursos complementares. Então, assim, é um conselho que eu dou. Investe em cursos, porque faz um diferencial a gente enorme. até estranha um pouco. Sim. É interessante, né, esse ponto que vocês falaram, né, é a questão da capacitação. Assim, é como se a gente, né, ainda na graduação, não se contentasse só com o que a gente vê aqui, né, no dia a dia, na sala de aula. E é até uma dica, né, assim, para mim, enfim, para todo mundo que vai acompanhar, além das nossas respectivos cursos, né, é uma dica bem geral que eu acredito que deve ser seguida nessa questão da capacitação, de buscar cada vez mais, né. E aí eu fico pensando assim, as capacitações, né, que vocês tiveram, realmente vieram a contribuir ou teve algo mais assim no currículo? Não, eu digo assim, porque você fez iniciação científica, né? Participou de outros projetos e tudo mais, enfim, o currículo, né, bem extenso, publicações e tudo mais, você também. Mas assim, o que mais veio agregar, né? No meu caso, eu entrei na iniciação científica já sabendo Revit. Então, assim, eu tive a sorte porque o que eu fazia na iniciação científica era modelagem de patrimônio histórico, que acabava sendo o tipo de modelagem. Então, eu tive essa sorte de já chegar sabendo um pouco de Revit, certo? Então, assim, outra dica muito importante, claro, não se prenda também a só cursos complementares de ferramentas. Outra coisa muito importante é você saber falar com o seu cliente. Então, fazer curso também de comunicação, participar da empresa Júnior, também foi um diferencial no meu caso. Ela não participou, mas eu participei durante um ano. Foi onde eu aprendi a falar com o cliente, foi onde eu aprendi a vender o serviço.
eu não diria nem que foi onde eu aprendi a projetar, porque assim, eu já cheguei lá sabendo da ferramenta, então muita coisa eu já sabia. Mas, por exemplo, o meu primeiro contato com o cliente foi na empresa Júnior, então eu acho que também é uma experiência bacana para quem está na graduação, porque é onde você vai encarar projetos reais. Eu acho que o meu primeiro projeto real foi na empresa Júnior, foi onde eu realmente tive o primeiro contato com o cliente, então assim, foi muito engrandecedor também nesse ponto. Eu agora? E o meu... O que me agregou é porque, assim, dentro do mercado de trabalho ainda, eu trabalhei tanto em obra como em escritório. Então, passei um tempo na obra, mas também passei um tempo no escritório. A maior parte do tempo eu passei na obra. Isso é importante também, porque eu não gostei do escritório. Acho que eu fiquei uns 6, 7 meses, eu disse, rapaz, isso aqui não é pra mim não, aí eu fui pro campo. Mas, assim, dentro da obra e do escritório também, você acaba tendo que lidar com muita gente. Então, você lida com o arquiteto que fez uma reforma, com o eletricista que está colocando aquele ponto elétrico, com o encanador que está colocando ali um ponto, com o cliente que está no seu pé para você entregar logo a obra, com o fornecedor que não chega com o material. Então, assim, é muita gente para lidar. E eu lembro que, na época, eu até procurei alguns cursos para poder administrar isso melhor, só que não tem jeito não, porque são pessoas e o ser humano é muito complexo e cada um é de um jeito, sabe? Então tem que ser na prática e na marra mesmo. Mas eu acredito que foi muito bom essa experiência de você saber lidar com muita situação e com muita gente agindo de maneiras diferentes com você, até mesmo olhando torto para você ou não concordando com uma opinião sua, sabe? Então você tem que ser sempre equilibrado e mantendo ali aquela sua postura de engenheiro que está à frente de uma obra é muito complicado. Você não pode deixar suas emoções virem à tona, sabe? Por mais que você queira matar uma pessoa assim, mas... Eu acho que é um ponto também que foi difícil para mim, não sei pro Eloy, mas é saber como transformar a linguagem técnica de um projeto numa linguagem mais acessível para o cliente na hora que você está apresentando o projeto. Eu tive um pouco de dificuldade. Mas tu teve também? Não. Tipo, porque nem todo mundo entende o que tá ali. A gente já pega aquilo ali, a gente olha, a gente já entende que aqui é um quarto, que aqui é uma sala, mas às vezes a pessoa não tem aquela linguagem 2D. Então, pra mim foi um pouco difícil. Foi desafiante. Pra gente é muito óbvio, sabe? A gente pega assim um projeto, já imagina tudo assim, e o cliente não. Às vezes, quando a gente vai apresentar um projeto, tem que sentar com o cliente. Tem cliente que só entende vender imagem 3D. Aí a gente senta com o cliente, aí mostra aqui é a porta que você vai entrar. Aí aqui é a sala, aí você vai por aqui, tem que desenhar o caminho todinho, sabe? E tem gente que não consegue enxergar. Mas as imagens em 3D ajudam muito também. Realidade aumentada também. A gente, às vezes, dependendo da complexidade, a gente gosta de usar o óculos para poder a pessoa percorrer por todo o ambiente. Então, tudo isso foi uma forma que a gente achou de traduzir aquela linguagem técnica, porque eu realmente tinha muita dificuldade no início. Mas é coisa que você vai aprendendo na prática. Não tem como, como eu disse, não tem como você já chegar ali preparado. Você vai se preparando sempre. Mas eu acredito que essa facilidade, né, de deixar as coisas assim mais assertivas, mais claras, deve também aplicar na parte acadêmica, né? Imagina um professor, né, aprende coisas bem complexas, sim. Né? E aí chegar e dar vomitar esse tanto de informação, né? Tem que passar uma informação que para você é lógico para uma pessoa que não sabe, né? Exatamente. Imagina. Vocês falaram da questão de não deixar as emoções vir à tona, né? Eu ia perguntar, que é uma curiosidade também, vocês já chegaram a bater boca com algum cliente, com algum colega? Eu não. Não, ainda não chegou não nesse momento. Rapaz, os homens são profissionais. Para eu chegar nesse... Eu só bato boca com o Gilmar mesmo. Porque com ele eu posso. Com ele eu posso. Tá ótimo. Essa questão da comunicação é muito difícil, porque até a gente aqui do PET tem esse problema, sabe? É algo que a gente sempre vai tendo que estar aperfeiçoando, porque a gente trabalha com muita gente, não só no programa, mas também fora, certo? A gente tem que conversar com o servidor daqui para agendar alguma sala, então se torna um problema também que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Sim, é um aprendizado, né? Isso, exatamente. Hoje em dia, vocês acreditam que essa comunicação ainda está precária com relação ao que vocês veem com as outras empresas, com alguns clientes? Não sobre vocês, porque eu vejo que vocês, assim,
é perceptível que eles têm essa questão de explicar para que o cliente entenda, né? Mas algo que vem para vocês, que vocês já enfrentaram de comunicação, já deixou um pouco a desejar? Assim, alguma coisa relacionada a alguma outra empresa? Se a gente já viu alguma situação, eu já vi, nas redes sociais eu já vejo muita gente assim que eu não acho assim como que seria a forma correta de você chegar, por exemplo, eu vejo que tem muito profissional que cria lá o seu projeto, quando o projeto está pronto já manda no WhatsApp. Não acho que seja o cenário ideal, eu acho que você tem que marcar uma reunião com o seu cliente, chamar ele, porque faz parte do processo da venda, faz parte da experiência que ele vai vivenciar na sua empresa, desde quando ele assina o contrato até o final. Então eu acho que você não deve assim só vomitar o projeto no WhatsApp, tá aqui as imagens, seu quarto tá desse jeito, dá uma olhada e depois me fala. Não, eu acho que você tem que chamar ele até o seu escritório, montar uma apresentação, né, explicar tintim por tintim, ver se ele tem alguma dúvida. Eu acho que, na minha visão, talvez seria o cenário ideal. Mas tem gente que gosta de trabalhar dessa forma, né? Mas pra mim... Isso é verdade. Até porque você tem que entender que você está trabalhando com um sonho de uma pessoa, né? Sim, exato. Eu tive essa noção quando estava estagiando. Muita coisa na minha vida foi no estágio mesmo. Eu estava estagiando e aí a obra estava atrasada. E para mim, estava atrasada, mas... Estava atrasado já. Só que aí o construtor estava... Mas tem pessoas que estão sonhando com isso aqui, com essa casa na praia. É o sonho dela. Porque eu lembro que a gente tinha um prazo de entregar antes do Natal. Porque o certo era que os clientes passassem a virada de ano lá na praia, né? Em Tibau. Então, não ia dar tempo disso acontecer. Então, era uma frustração para o cliente, que não foi entregue no prazo essa obra. E eu acredito que é um planejamento muito grande, né? Mobiliar a casa para poder passar um momento que é muito especial, assim, e tal. Então, você tem que saber lidar com isso. Porque para você, para gente, para os profissionais, pode ser só mais um projeto no seu portfólio. Só algo que você vai ali enriquecer o seu currículo, mas que para o seu cliente, não, ali vai ser uma mudança na vida dele, uma casa que ele sempre sonhou, um quarto que ele sempre quis, sabe? Um investimento que ele buscou muito e é isso, você tem que tratar como algo realmente que é especial. Aquela inter-relação com o sonho, né? Sim. E, assim, vocês estavam falando, né, sobre as vivências, né, um pouquinho como foi o processo do mestrado, a parte mais, assim, empreendedora, né, da Souza Ribeiro. E eu fiquei imaginando, assim, muito curiosa, não sei você, mas como faz para conciliar tudo isso? Porque são caminhos, assim, bem... Pelo menos, assim, eu tenho um contato maior com a Eloy, e aí, às vezes, passa o dia, né, ali no galpão, às vezes até dia de sábado, né? Sim. E ainda tem que lidar com essa parte, assim, né, de projetos, lidar com o cliente. Como é que é isso aí? Então... Organização, acho que é o ponto principal. Organização e foco. E ainda tem a vida pessoal, né? E hoje, assim, tanto para mim quanto para o Eloy, o mestrado é a prioridade número 1, principalmente porque a gente é bolsista, certo? Mas, assim, a gente, não sei para ele, mas para mim é onde eu me sinto engenheiro quando eu estou no meu escritório, fazendo projeto, falando com o cliente. Hoje a gente consegue conciliar, mas a gente tem muita ciência que a prioridade é o mestrado. Então, sempre vai vir um mestrado em primeiro lugar. E aí o tempo que sobra, a gente vai focando na empresa, entendeu? E é muita questão de organização mesmo, ter foco e lembrar sempre do objetivo principal. Já teve vez da gente não pegar assim, nenhum projeto que apareceu porque tinha uma atividade do mestrado que não ia conciliar, não ia bater, né? Mas assim, a forma como a gente trabalha ajuda muito também, porque as tarefas são divididas. Né? Por exemplo, quem tem o primeiro contato com o cliente geralmente sou eu. Eu sou o mais simpático dos dois. Então, geralmente, eu converso com o cliente, eu quero entender qual é a necessidade dele, o que é que ele está querendo, sabe? O que é que ele está querendo, imaginando e tal. Vou para o terreno junto com o cliente, faço as medidas. Aí eu faço todo o estudo que tem que ter para você poder começar, né? Estudo solar, vizinhança, questão de ventilação, localização do terreno ali e tudo mais. Aí, passo para o Gilmar todas as informações, faz ali um escopo, A gente, geralmente, são 3 opções que a gente manda para o cliente, aí eu apresento para o cliente, o cliente ele aprova uma, ou ele gostou de uma, mas quer modificar a posição de um cômodo, algo assim, aí a gente vai nessa, aí entra na parte de detalhamento, aí vem eu, detalho um pouco, finalizo ali minha demanda, mando para o Gilmar finaliza o detalhamento, então é muito assim, sabe?
a gente vai sempre dividindo o que tem que fazer, porque vai ajudando também dessa forma. E a gente também sempre manda um pro outro corrigir. Por exemplo, ela está com demanda, ele manda, eu faço lá a análise, né? Não é correção. Parte. Porque assim, às vezes quando você passa muito tempo num projeto, tem coisa que você não enxerga, né? Você tem que realmente mandar ali para um amigo, ou para o seu sócio, para poder ali verificar, marcar, sugerir alguma coisa. E eu do mesmo jeito, sempre passo as minhas demandas para ele faz igual aquela quando revisão. você está escrevendo um artigo, um TCC, Exato. você tem que mandar para o seu orientador, né? Porque ele vai ver o que você deixou passar ali. Essa parte é chata. Porque Gilmar é show demais. Eu realmente olho assim. Faço um pente fino. Tudo. Aí eu olho às vezes... Às vezes eu mando um projeto e falo assim, agora esse aqui não vai ter do que reclamar. Quando vem... Já... Faço isso. Mas é porque a gente sempre quer que o projeto saia da empresa assim, o mais perfeito possível para o cliente. Então a gente Até é muito criterioso com detalhamento. Evitar alterações depois, Sim. que é muito chato. Você Exato. entrega um projeto e tem que alterar uma coisa. Revisão, às vezes eu prefiro começar do zero do que modificar projeto que já está pronto. Aí, porque assim, né, eu fiquei justamente bem curiosa, né, como eu falei, porque às vezes assim, não é nem o trabalho em si, as atividades do mestrado em si, mas às vezes uma produção, né, tem um evento e aí você fica ali horas, né, pesquisando, porque a escrita, né, de um artigo, a escrita ali de um trabalho normalmente não é uma coisa assim, vou sentar aqui e vou fazer aqui, né. Não, é algo assim que demanda tempo, aí manda pro professor avaliar, aí manda de volta, aquela coisa toda. Enfim, né? Então, é algo assim que, às vezes você pensa assim, será que dá conta, né? Será que é possível conciliar? É difícil, mas dá. Da mesma forma como é difícil trabalhar e estudar, que é a realidade de muita gente, né? Mas é bom o processo, faz parte. Faz parte, é bom. Você amadurece muito. Entendi. Fica amargurado assim. Eu vejo muito profissional da engenharia, eu tenho até um amigo que trabalha com arquitetura, né? Ele é engenheiro civil e trabalha com arquitetura. O trabalho de vocês é mais relacionado à engenharia civil mesmo? Ou tem a parte da arquitetura junto, é um mix? Tem também, porque o Gilmar é um arquiteto de alma. Não, eu gosto muito da arquitetura. Se fosse para escolher hoje, eu tinha ido para arquitetura. Então hoje a gente trabalha com projetos de arquitetura, projetos de ambientação, projetos de interiores, os complementares da engenharia, estrutural, elétrico, hidrossanitário. Tipo, estrutural a gente não faz. A gente não tem como ser bom em tudo, não tem como fazer tudo, mas a gente tem parceiros nossos que a gente sempre terceiriza. Então, mas assim, a gente quer chegar no nível que o cliente venha para Souza Ribeiro e ele encontre tudo que ele precisa. Por mais que a gente não faça, mas a gente terceiriza com nossos parceiros, né? Por mais que não faça, a gente diz, a gente faz sim. A gente faz. Não, faz parte do mercado de trabalho. Faz parte. Porque se o cliente não encontra tudo que precisa com você, ele não vai fechar com você. Até porque a gente tem colegas também, né? Sim. É importante dizer isso. A gente tem colegas que estudaram com a gente na graduação, inclusive. A gente deu sorte, porque, por exemplo, eu e o Gilmar, a gente trabalha com complementares arquitetura. Aí a gente tem uma amiga nossa, da época da graduação, que trabalha com combate a incêndio. Perfeito. Aí tem um amigo nosso que trabalha com vistoria. Então, assim, sempre quando aparece uma demanda que a gente não consegue pegar, mas a gente indica para outra pessoa, sabe? Então, exato. O Elo é mais da parte elétrica, eu já sou mais da parte hidráulica. Então, tudo a gente vai se complementando. Por isso que eles brigam, porque um é engenheiro e outro é arquiteto, entendeu? Bate, o arquiteto não se bate. E aquele pilar ali, tira. Será? Acontece, né? Não, mas tem umas coisas, né? O Gilmar, às vezes, escolhe um revestimento. Eu digo, esse revestimento... Eu já tenho mais... eu já tenho mais a paciência de definir a composição de uma casa. Ela já não tem. Então, a gente... Pra mim é muito chato. Já pra mim já é bom, já é interessante. Eu já gostei da área, então... E outra coisa... como a gente a nossa cabeça é diferente, assim, Gilmar olha muito a parte da arquitetura mesmo, da estética, do que harmoniza no projeto, porque querendo ou não, é o que o cliente se encanta, de verdade. É o que vai chamar a atenção do cliente, né? Só que aí eu olho mais para a parte do bolso, que eu sei que é onde chora. Aí eu digo, Gilmar, isso aqui, o metro quadrado desse revestimento é tanto, esse cliente não vai conseguir pagar isso não. Aí, tem que, né? Exatamente. Tanto que quando a gente entrega um projeto assim, né? Aí o cliente liga. Loi, rapaz, isso aqui é muito caro, como é que a gente pode fazer isso aqui? Aí a gente vai buscar um outro material, né? Que possa substituir e tal. Assim. Mas sempre tem que ter essa conversa entre beleza, estética, arquitetura, funcionalidade, orçamento também. Isso é verdade, a gente errava muito nisso, mas depois a gente aprendeu a estruturar um briefing bem feito, conversar com o cliente, saber até quanto ele... Porque assim, não é fácil você chegar também para o cliente e perguntar quanto é que você tem para investir na casa.
Porque muito cliente acha que a gente quer saber o valor que ele tem para poder cobrar caro nos projetos. Então a gente sempre tenta ali fazer com que ele fale naturalmente, porque a gente tendo ciência desse valor, fica até mais fácil da gente definir, né, o que vai ter ali na arquitetura final. Mas isso a gente errava muito no início. Para que também poupe o trabalho, né? Às vezes vocês podem querer escolher um material sem saber o valor, a pessoa às vezes extrapola um pouco, né? Aquela linha limite de orçamento, né? Sim, sim. Aí, assim, pelo menos no nosso projeto, né, o PET, a gente tem uma interdisciplinaridade, né? Ou seja, a gente tem todos os cursos, tem mecânica, civil, produção. Então, às vezes, assim, o olhar, né, que uma pessoa de software tem, talvez não seja o olhar que a gente da engenharia não tenha, né? E trazendo, assim, para vocês, né? Como essa interdisciplinaridade, né? Por exemplo, vocês já pensaram, talvez, se alinhar um pouquinho, enveredar um pouco, né, a gestão, junto com o engenheiro de produção, talvez para aplicar algo assim, alguma metodologia para ter um acompanhamento melhor da execução, um cronograma, algo assim nesse sentido, ou até mesmo, né, a desenvolver algum aplicativo para que o cliente possa, aplicativo ou alguma ferramenta ali mais intuitiva para o cliente, algo assim nesse sentido, ou acha que não é possível? De empresa, a gente ainda não avançou muito nessa questão, mas hoje na iniciação científica, por exemplo, é muito interdisciplinar. A gente tem, hoje o grupo de pesquisa que eu faço parte, junto com a professora Milene, tem gente de software, tem gente de CC, então assim, até porque na vida real os problemas eles não vão vir separados por disciplinas, então é algo muito importante, porque às vezes a sua cabeça de engenheiro civil, você tem um determinado problema que às vezes aquele problema não é um problema com uma pessoa que faz ciência da computação, então é algo muito importante que eu acho assim para todas as áreas, até para profissional mesmo. Tipo, você ter alguém ali do marketing para focar só na divulgação, alguém da produção para melhorar os processos, eu acho isso realmente bem relevante. É interessante, mas a gente no momento nem tá. Não, A gente não foge muito do que arquiteto, outros engenheiros, assim, a gente não vai muito longe disso, né? Mas eu acho que é importante ter também. Porque, tipo, o trabalho de vocês já dá conta, né? Às vezes não requer alguma outra pessoa, né? Vocês dois já têm aquela carga que já consegue trabalhar com aquela determinada demanda, né? Mas na vida real isso é verdade, tanto que vou falar do meu projeto de pesquisa agora, que eu estou desenvolvendo uma argamassa de reparo para patrimônios históricos, né? E aí patrimônios históricos, assim, é a base da minha pesquisa, é o chão que a gente pisa. Só que quando você fala de patrimônio histórico e de reparos, pequenas manutenções, né? Eu não posso, como engenheiro civil, determinar que vai ser dessa forma, vai usar esse tipo de material, dessa forma, com essa mão de obra e tudo mais, né? Então, já teve momentos de eu, como pesquisador, estar falando com o guia turístico lá de Aracati, porque o patrimônio que eu trabalho lá de Aracati, a matriz, né? Então eu estava falando com o guia turístico para poder saber um pouco mais da história da igreja, saber os anos iniciais, o que é que ele tinha de informação para me passar, que iria me ajudar a escolher os materiais certos para que fosse adequado àquela construção, tá entendendo? Então existe aí eu acho que é o que mais foge, porque tem o engenheiro civil e o arquiteto que está envolvido nisso, beleza. Só que aí também tem um historiador, nada a ver, né? Só que, tipo assim, um historiador, ele sabe a história daquela igreja todinha ali e vai te ajudar a entender a identidade dela, né? Para você poder fazer o serviço da maneira correta. Então, realmente, na vida real, não tem como fugir. Acredito que o patrimônio histórico seja algo mais delicado, né? Demais. Qualquer manutenção comum. Mas o Gilmar, que trabalha com modelagem, trabalha com o pessoal de software. Pois é, então sempre tá todo mundo muito envolvido. Muito misturado. Sim. A gente tá chegando ao final aqui, o papo tá muito bom, mas tem algumas perguntas para fazer, né, Magna? A gente queria fazer uma pergunta para encerrar aqui, né, todo esse nosso bate-papo, né? O nosso tempo já tá bem apertado. Uma perguntinha rápida para responder com uma frase ou com uma palavra, o que poderia, digamos assim, o que poderia definir o momento de vocês agora, seja profissional, seja pessoal, né? O que poderia, uma palavra assim, uma adjetivo? Pode ser alguma palavra ou alguma frase que vocês queiram. Eu acho que transição, né? Tipo, eu acho que no momento que a gente está agora, tanto no mestrado, que a gente já está pensando também no doutorado, eu acho que tudo pode acontecer daqui para amanhã. Eu acho que realmente esse ano é o ano de mudança, de transformação, de transição. Isso.
Mas também tem tu falou uma palavra, eu vou falar uma frase que também cabe para nós dois aqui, que é uma frase que a gente gosta aqui, é de Santa Teresa d'Ávila, eu acho, que ela fala: é justo o que muito custa, o que muito vale. Então acho que essa frase, porque a gente acaba abrindo mão de muita coisa, né? Sim. Por exemplo, eu hoje abro mão de estar com minha família, né? Então é um preço muito caro que eu estou pagando, mas é justo, porque o que eu estou buscando também vale muito, né? Então tem esse sacrifício aí, essa troca. Então acho que essa frase aí resume bem, acho que é a trajetória da gente todinha. Sim. Muito bom. Se vocês quiserem, vocês têm esse espaço, esse tempo, quiserem dar alguma dica pro pessoal, alguma motivação, ou querer apaziguar um pouco a situação deles, dizer que vai dar certo. Até não mais, sei. O pessoal que tem essa meio que indecisão, né? Será que é interessante fazer o mestrado ou não, né? Tá naquela dúvida. Assim, eu acredito que isso vai para todas as áreas, né? Eu acho que para o pessoal que está na graduação, que ainda está meio indeciso para onde é que vai, se vai para o mercado de trabalho ou para a carreira acadêmica, eu digo que teste, que tenha coragem de arriscar, que não tenha medo de errar, né? Porque eu acho que esse é o momento. Errar é agora mesmo. É na sala de aula, é na universidade. Então, busque sempre estar envolvido em muitos caminhos, porque vai chegar um momento que você vai se identificar com alguma coisa. E você vai fazer diferente nesse caminho, sabe? Você vai buscar o diferencial e vai se destacar. Então, acredito que é isso, que arrisque, com medo mesmo, com insegurança, porque as coisas vão se alinhando e tudo vai acontecendo como tem que ser. E também não se apressa. Não precisa se apressar, assim, querer correr, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu digo porque eu mesmo já fui a pessoa que quis fazer assim isso. também. Então, vai com calma, vivencia o processo, experimenta de tudo um pouco, não faz mal. Você está na graduação, você tem que realmente experimentar tudo para poder definir o que você quer fazer. E é isso. Eu acho que em algum momento você vai se encontrar ali na engenharia. Porque é normal também muita gente, né, começar sem gostar daquilo, mas em algum momento dessas experiências você se encontra e é isso. Tem que vivenciar mesmo todas as oportunidades. Se intensifica no nome da graduação, né? É verdade. Já tá no forró, tem que dançar até o final. Verdade. Pessoal, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo, disponibilizar o tempo de vocês, que a gente já viu agora que é correria também, né? Sim. Tem a empresa, tem o mestrado, tem a parte do galpão também, que ninguém escapa daquele galpão. Ninguém. Eu vou já pra lá. Ninguém escapa daquele galpão. Vamos lá. Muito obrigado mesmo. Então, pro pessoal que está assistindo também, não percam os próximos episódios, não deixem de seguir o pessoal nas redes sociais. A gente vai pedir as redes sociais de vocês, a gente vai deixar pro pessoal acessar, viu? Então, até o próximo episódio, né, Mari? É isso, pessoal. Até a próxima, viu? Espero que tenham gostado e acompanhe a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.